Como aprender as formas verbais da língua japonesa, né? A gente vê lá nos materiais que tem forma de dicionário, forma mas, forma negativa, forma conclusiva ou passado, forma intencional, forma causativa, né? Todos esses nomes, assim, num primeiro momento, pode parecer que é muita coisa para memorizar. Existe uma forma tranquila de você estudar, que é você fazer o seguinte. Quando essas formas forem apresentadas para você, você não tenta decorar nada, a não ser para que ela serve, qual que é o significado da forma verbal. Então, normalmente, quando você começa a estudar os verbos, apresentam para você lá os verbos na forma de dicionário, que é a maneira com que ele aparece no dicionário, né? A forma mais básica dele. Por exemplo, taberu, okiru, iku, hashiru, iru, aru, e assim por diante, né? E essa forma, ela tá no presente e tá de forma afirmativa. Em algumas frases ela também é usada no sentido de futuro, né? A ação vai acontecer, quando na própria frase está explicado quando essa ação vai acontecer ou quando o contexto dá a entender que essa ação vai acontecer. O que você precisa memorizar é só isso, essa explicação. Ó, o verbo na forma de dicionário é presente e afirmativo. E tudo isso que eu falei do futuro também. Só isso. Você não precisa memorizar como é o verbo na forma de dicionário. E aí quando a gente fala da forma mas, né, por exemplo, só para exemplificar uma outra forma verbal. A explicação dela é que a forma mas é afirmativa no presente, né? Só que ela é formal. Só isso você precisa guardar. Você não precisa memorizar como flexionar o verbo. Você só precisa reconhecer que o verbo está nessa forma e a explicação dela. A partir daí, o que vai acontecer? Você vai memorizar à medida que eles aparecem nas frases de exemplo do material que você está estudando. Por exemplo, sempre que eu trago uma frase de exemplo de qualquer assunto, na hora que eu vou explicar o verbo, eu explico qual forma verbal que ele tá. Então, se aparecer lá, por exemplo, né, Ashita karaoke ni ikimasu. Amanhã vou ao karaokê. A hora que eu explicar o verbo ikimasu, eu vou falar para você, esse é o verbo iku e ele está na forma mas. E aí você tem que lembrar, às vezes eu recapitulo, às vezes não, normalmente sim, que essa forma ela tá no presente, afirmativo e está formal, né? Se você lembrar da explicação, você aos poucos, à medida que os verbos vão aparecendo flexionado, você vai fazendo a associação. Você vai lembrar, ah tá, ashita karaoke ni ikimasu. Esse é o verbo iku. Ah tá, iku, ikimasu. Iku, ikimasu. Independente de qualquer regrinha de flexão. Se você ler ou passar por uma aula que explica a regrinha de flexão, ajuda também. Só que você não precisa ficar bitolado na memorização. Você não precisa ficar, meu Deus, memorizar a tabela, é o verbo do grupo 1, só que esse aqui é exceção, então ele não é de acordo com a regra do grupo 1. Você não precisa disso. Você precisa só saber o que significa as formas verbais. E aí, quando ele aparece numa frase de exemplo, você reconhece qual é essa forma verbal, entende o que ela está fazendo lá e busca, de preferência, eu explico isso nas minhas aulas, busca identificar qual que é a forma básica daquele verbo, a forma de dicionário. E aí, à medida que você vai sendo exposto a muitas frases de exemplo, a muitos textos com áudios, a muito conteúdo, você vai memorizando meio que automaticamente, independente de regrinha. Afinal, para pensar que no português, quando você está falando em português, você está conjugando verbos e 99,9% das vezes você não está pensando nas regras que você algum dia estudou na escola. Você simplesmente foi exposto tantas vezes aos verbos já flexionados que você internalizou eles já flexionados. Ok? É assim que você... Essa postura, esse comportamento frente aos verbos que vai ajudar você a memorizar as flexões sem ficar bitolado em regrinha, sem ficar bitolado em tabelas e sem achar que é uma coisa complexa para memorizar.